Boa noite! Sábado, dia 11. Não, 11? 10? 11? Hoje é dia 11, né? Mas a previsão que eu vou falar hoje, já resolvi aqui, já gravei as duas de uma vez, né? Do final de semana, porque eu achei que as energias iam estar bem parecidas esse final de semana. Então já quis fazer de domingo de uma vez agora no sábado, pra gente poder ver, pra eu poder eu mesma fazer uma relação melhor entre as duas. Então vocês vão ver que os vídeos das duas vão ficar parecidos, mas não tem problema, né? O dia que a gente tira a carta não é o que interfere muito no tarô, né? Porque como vocês sabem, a questão aí do tarô, ele fala tanto de passado, de presente ou de futuro. Então eu quis fazer assim esse final de semana, porque eu achei que as energias aí depois desse eclipse estavam bem interessantes e eu queria fazer uma coisa mais acentuada, que casasse melhor. E aí gravando junto, eu lembro o que eu falei no dia anterior, tá? Então o vídeo de hoje é sobre as energias do dia 12 de janeiro de 2020. Domingo. Vocês provavelmente vão receber esse vídeo no sábado à noite para acompanharem aí a previsão, né, durante o dia de domingo, desde a manhã até o resto do dia. Para você que não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou Renata Moon e eu trago todos os dias a previsão do dia através das cartas de tarô, que eu gosto de chamar de reflexões. Então, gente, nesse domingo nós tiramos as cartas do 3 de ouros, 8 de paus e 7 de ouros. O que essas cartas querem dizer? Que é um bom dia, continua sendo um bom dia para parcerias. Claro, né, já que no dia de ontem muitas dessas parcerias que vinham se formando se concretizaram de certa forma, né? Mesmo que a parceria seja com você mesmo, com a sua alma, com seus sonhos reencontrados, com seus desejos desengavetados, esse eclipse trouxe muito isso à tona, né? E os resultados de ontem serão bons para o futuro. Em breve colheremos frutos e a sensação será de reconhecimento, né? Ao mesmo tempo, algumas coisas serão finalizadas para que essas parcerias entrem. Gente, eu tô falando ontem, mas é hoje, tá? É sábado, é porque alguns de vocês vão ver esse vídeo no sábado, outros vão assistir no domingo pela manhã. Então, o ontem que eu tô falando é o dia de sábado, tá? Então, vocês podem estar vendo no dia ou no dia seguinte, que é o domingo, né? Gente, então, na verdade, a consequência aqui é de uma mudança de vibração energética, pelo qual nós passamos nos últimos dias com eclipse, né? E pode ter acontecido também um forte desprendimento kármico. Os eclipses sempre trazem, de certa forma, desprendimentos kármicos, né? Que nos colocou em uma nova energia. O importante é isso, nós somos colocados, deslocados energeticamente. Por isso que foi tão difícil para o corpo físico e emocional aí os últimos dias, né? E também por isso estão chegando novas pessoas, novas parcerias nas nossas vidas, e vocês vão ver que com elas novas situações. Isso é um resultado de uma busca da qual nós estamos passando nos últimos anos para a nossa evolução. Então quem cumpriu aí a tarefa, né, de evoluir direitinho vai perceber agora que chegam retornos, né? Chegam coisas boas que são consequências dessa evolução. Prisões interiores, principalmente, aquelas coisas que a gente tem dentro da gente, que é nosso, que é muito interno, estão ruindo, graças a Deus, né? Tá acabando, elas estão ficando para trás. A gente tá conseguindo ter um desprendimento grande interno também de coisas que nos atrapalhavam, né? Autossabotagens, medos, correntes energéticas, né? Qualquer tipo de coisa que nos prendia. Só que muito disso depende da nossa atitude. Que atitude você vai ter agora? Que atitude nós vamos ter agora? Você vai seguir aí pro futuro e deixar o passado para trás? Você ainda tá agarrado em pessoas, em situações do passado que você ainda não superou.
Então, gente, faz um esforcinho hoje, mesmo que não tenha superado, faz um esforço, né? Eu falei na previsão de ontem para vocês, não deixa de, não seja precipitado, não julgue antes de olhar se é bom ou não para você, antes de escutar o que o outro tem para trazer, ou antes de olhar o que a vida tá te trazendo, porque pode ser aí a grande chance de você sair de onde você tá e passar para uma vibração melhor, para viver momentos melhores na sua vida. Mas isso vai depender, como eu disse, da sua atitude. Então, o que você escolhe para o seu futuro hoje? Fique atento, tá bom? Um beijo e bom domingo para todos vocês.